Dando sequência à leitura da série de livros Uma Casa na Floresta, a série mais fofa já escrita e que deu origem à série de TV Os Pioneiros, eu venho conversar com vocês hoje sobre O Pequeno Fazendeiro, escrito pela Laura Ingalls. Bem-vindos, esse é o Inventário da Leitura, o meu nome é Gessiele Lordes e hoje então eu venho conversar sobre o livro de número 2 da série Uma Casa na Floresta, escrita pela Laura Ingalls. A gente já tem uma resenha aqui no canal sobre o livro número 1, que se chama exatamente Uma Casa na Floresta, e essa série tem 10 livros. Então aqui a Laura Ingalls, uma autora americana, vai contar sobre a sua infância lá no meio oeste americano, no final do século XIX. Então a família dela foi uma das primeiras de colonos brancos a ocuparem ali o oeste americano, e ela relembra toda essa história de família em um texto absolutamente delicioso. A escrita dela é extremamente cativante e foi feita originalmente para crianças, né, infanto-juvenil, mas eu considero que é uma leitura obrigatória para todos os adultos que queiram fazer um carinho na sua criança interior. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, e eu li no inverno também, e eu já deixei reservada como uma leitura do inverno de 2025, o segundo livro, que é este aqui então, O Pequeno Fazendeiro. E aqui a gente tem uma pequena quebra na sequência narrativa, porque toda a série, ou quase toda ela, vai falar sobre a rotina da família da Laura. E aqui em O Pequeno Fazendeiro a gente já tem um claro sinal de que o protagonista é um menino, porque aqui a gente tem a história da infância do Almanzo, que é o marido da Laura Ingalls, foi o marido dela. Então aqui também a gente tem uma história baseada na vida de alguém, que no caso é o marido da autora, e a gente tem uma perspectiva então masculina. Quem já leu Uma Casa na Floresta certamente vai identificar muitas situações semelhantes, tem um clima muito parecido, embora também muito diferente. Por que eu digo isso? Porque em Uma Casa na Floresta a gente tem a história da casa da Laura, que era uma casa feita de troncos no meio de uma grande floresta. E aqui o Almanzo era um menino criado em uma fazenda. Então aqui o clima ele é mais agrícola, em vez de selvagem, e a gente tem uma família já mais bem situada economicamente, né? A família dele era muito próspera, embora tenha ali uma realidade rústica e como é típico de uma fazenda. O Almanzo, então, era o filho menor de uma família com 4 irmãos. Ele vivia, então, ali na fazenda com o pai, a mãe, os irmãos, e ele gostava muito de cavalos. E a gente acompanha aqui o momento em que o Almanzo começa a conquistar a sua autonomia. Ele está perto da casa dos 10 anos e ele tem muita vontade de ser como o pai. O grande sonho dele é ser um fazendeiro, assim como o pai é, e ele fica vendo as responsabilidades que o seu irmão mais velho conquista dentro da dinâmica da fazenda, e ele tem essa vontade, né, de conseguir fazer as coisas sozinho, de guiar uma carroça sozinho, de domar os cavalos, porque ele gostava muito de cavalos. Então a gente tem esse olhar do menino, do garoto que se espelha no pai, e ao mesmo tempo a gente tem retratada ali a realidade de uma época em que a educação era muito mais bruta, ao mesmo tempo em que as relações familiares eram muito mais íntimas. Acho que é desnecessário falar que no final do século XIX as coisas se resolviam de uma forma muito menos diplomática, por assim dizer, do que acontece hoje em dia, né? E um exemplo claro acontece já no começo do livro, quando o professor da escola do Almanzo era apenas um professor muito jovem, que cuidava de uma turma mista com diversas idades, desde o Almanzo, que era ali o menorzinho, até os adolescentes que já estavam quase na vida adulta. Então tinham ali alguns colegas do Almanzo que eram muito grandes, que tinham uns 16 anos, e eles batiam no professor. Eles literalmente batiam no professor, e esse professor enfrentava ali uma série de dificuldades em domar a turma.
até que esse professor vai se hospedar na casa do Almanzo, porque na época os professores eles ficavam se hospedando em diferentes casas dos pais dos alunos, eles não tinham uma residência fixa. E o pai do Almanzo, muito sabiamente, instrui esse professor a ter um uso assim pedagógico do chicote. E é com esse chicote então que o professor consegue domar a turma, domar no sentido assim mais bruto que vocês possam imaginar. Então tem essas diferenças, né, de comportamento, de visão de mundo, mas a gente consegue entender de uma forma muito clara os valores que essa família tem ao ensinar os seus filhos, né, ao mostrar como eles têm que lidar com a vida. A fazenda da família do Almanzo fica em Nova York, mas numa área rural, né, obviamente. Então a gente também tem os momentos em que ele e o pai vão para as grandes feiras que acontecem mais na parte central ali, e tem as competições de legumes, enfim, toda aquela dinâmica rural que é muito divertida de acompanhar. E a gente tem esses momentos em que o Almanzo vai acompanhando o pai nas conversas de adulto, assim, e ele tenta absorver e reproduzir as coisas que ele vê o pai fazendo. E é nesse momento que a gente tem ali um momento de decisão, digamos assim, quando o Almanzo se depara com a possibilidade de trabalhar em um outro ofício ou de seguir trabalhando com o pai ali na fazenda. E é aí que ele começa a refletir um pouco sobre isso. O pai traz um pouco essa preocupação, né, de será que meu filho vai seguir como fazendeiro, ou será que ele vai querer trabalhar com outra coisa? Porque embora ele fosse muito pequeno, já tinha ali várias possibilidades de ofícios que ele poderia seguir, porque afinal as crianças eram também mão de obra naquela época, né? Muitas vezes ele faltava aula para trabalhar na fazenda e tudo mais, mas sempre com aquele limite, com aquela convivência gostosa entre família. E aqui a gente tem também essa cumplicidade do Almanzo com os irmãos, né? Ao mesmo tempo em que eles brigavam em alguns momentos, tem a relação de cuidado da irmã mais velha com ele, tem um momento em que os pais deles ficam fora alguns dias e deixam ali todos os mantimentos para casa, deixam todas as regras, e como são crianças, eles acabam fazendo um pouco de bagunça ali, e acontece uma situação que o Almanzo fez uma coisa muito ruim e ele pode ser severamente castigado, e daí tem ali uma cumplicidade entre ele e a irmã mais velha. Então é sempre muito gostoso de acompanhar esses episódios de produção de alimentos caseiros, o próprio cultivo, né? Lá em Uma Casa na Floresta, a Laura Ingalls não acompanhava tanto essa parte da plantação de perto, porque justamente era uma atividade reservada aos homens. Então aqui a gente consegue ir para a lavoura com o Almanzo, consegue acompanhar essa parte realmente mais braçal do trabalho e da produção de mantimentos. Então, se em Uma Casa na Floresta a gente tinha perspectiva mais feminina, então a gente via ali os cuidados domésticos e toda a dinâmica que a mãe da Laura aplicava na casa, que as irmãs dela aplicavam, e a própria Laura tinha uma relação muito carinhosa com o pai. Acho que isso reflete muito a diferença, né, de criação dos meninos e das meninas que existiam especialmente naquela época. Aqui o Almanzo já tem uma rigidez, né, já tem uma relação muito mais de temor em relação ao pai, embora não seja desprovida de afeto, né, ao contrário. O pai dele não foi injusto em nenhum momento, ele simplesmente reproduzia ali aquela realidade com que as pessoas eram criadas naquela época. Pessoalmente, eu gostei muito mais de Uma Casa na Floresta, por esses dois motivos. Primeiro, porque foi realmente o primeiro livro dessa história, então eu não esperava que seria tão cativante quanto foi, então foi muito surpreendente para mim. E ali na resenha de Uma Casa na Floresta eu também explico que o momento em que eu li aquele livro foi muito propício, né, para eu me apegar às personagens. E aqui na história da Almanzo já não teve esse impacto tão surpreendente, porque é uma dinâmica muito familiar àquela que eu já vi em Uma Casa na Floresta. E, por outro lado, aqui a gente tem uma perspectiva masculina. Então, para mim, me interessa muito mais a perspectiva da Laura Ingalls,
do que de um menino, né, do que de uma criança que tem ali interesse por cavalos e por plantações. Então, por esse motivo, eu fiquei muito mais cativada por Uma Casa na Floresta. E eu já sabia que O Pequeno Fazendeiro teria essa perspectiva, que era a história do marido da Laura Ingalls. E eu sei que muita gente, quando vai ler o segundo livro dessa série, pula esse livro e vai direto para o livro 3. Porque no livro 3 a gente tem efetivamente a continuação da história da Laura Ingalls. Eles estão saindo lá da Grande Floresta e estão indo para uma região habitada por índios, enfim, pelo que eu soube, são esses os próximos passos da história da família dela. Mas eu me propus a ler a ordem estabelecida pela autora, porque eu acho que se ela decidiu colocar a infância do marido como o livro número 2, deve fazer algum sentido dentro da sequência de histórias. De qualquer forma, o Almanzo é um rapazinho muito perspicaz, muito bondoso, não é aquele menino arteiro por arteiro, sabe? Ele é um menino bem comportado. E essa atmosfera da vida em uma fazenda também é muito gostosa. Foi uma leitura muito prazerosa, só não chegou ao mesmo nível de envolvimento que eu tive com Uma Casa na Floresta, mas de forma alguma tira o mérito dessa série ou me faz ter menos vontade de seguir lendo. Vou seguir fazendo uma leitura ao ano, então vejam o meu autocontrole, porque a vontade que a gente tem é de ler um atrás do outro, mas pretendo seguir nesse fluxo de um ao ano, sempre no inverno, porque para mim esse é o tipo de livro perfeito para ser lido no inverno. Reforço então que se você tem filhos ou alguma criança próxima com quem você possa fazer esses momentos de leitura, essa série é recomendadíssima, muito gostosa, tenho certeza que as crianças também gostam. Eu recebi um comentário lá no vídeo de Uma Casa na Floresta falando sobre a faixa etária, né, um pai dizendo que ele comprou para o filho de 6 anos, que a professora já estava lendo em sala de aula, então eu acredito que a partir de uns 5, 6 anos a criança já consiga absorver muito bem esse tipo de história que a Laura Ingalls nos traz aqui. Então, pessoal, essa foi a resenha de O Pequeno Fazendeiro, né, alguns comentários que eu trouxe, não tem muito o que se falar sobre a história, porque o que a autora nos entrega aqui são momentos muito simples da vida em família, mas com uma escrita totalmente envolvente. Então é uma leitura que eu gostei muito, embora não tenha gostado tanto quanto o livro 1. Ela foi muito importante para mim nessa época também, porque, como vocês podem ver nos últimos vídeos publicados aqui no canal, eu li bastante não ficção, inclusive alguns livros pesados, como O Ano em que Trafiquei Mulheres, do Antônio Salas, que já tem resenha aqui também. Então esse tipo de literatura mais voltada a crianças, ao público infanto-juvenil, é um gênero que eu gosto bastante, porque ele me ajuda a equilibrar um pouco os humores, e é o tipo de livro que eu gosto muito de ler antes de dormir. Acho que é o tipo de leitura muito convidativa, um momento assim mais sereno, de tranquilidade e relaxamento no fim do dia. À noite, acho que cai muito bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu já leu algum livro dessa série ou ficou interessado, comenta aqui embaixo, por favor. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E a gente se vê nas próximas publicações. Um abraço.